Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O Brasil tem a nota rebaixada pela agência de classificação de risco Standard & Poor's de BB para menos BB, mas o mercado não reagiu tão fortemente assim a essa notícia. O rebaixamento da nota de crédito do Brasil era aguardado desde o fim do ano passado, depois que foi atrasado a data de votação da reforma da Previdência para o mês de fevereiro e veio agora por uma dessas agências de classificação de risco. Mesmo assim, o dólar seguiu um movimento de queda frente ao real nesta sexta-feira. A desvalorização da moeda norte-americana hoje, no último dia da semana, é de quase 0,5%. 0,40% é a queda do dólar comercial nesta sexta-feira, 12 de janeiro. E com isso, o dólar encerra esta semana aos R$ 3,20 mais 70, terminando no menor nível em quase 3 meses, apesar do rebaixamento de nota brasileira. O que caiu hoje também foi o índice Bovespa, o principal índice da Bolsa de Valores, tem queda de 0,25% nesta sexta-feira, último dia da semana, e aparece por 79.168 pontos neste momento. O mercado ainda está se movimentando, encerra logo mais às 18 horas, mas já mostra aí uma tendência de queda para o principal índice da Bolsa de Valores. Mas lembrando que o índice Bovespa veio com uma sequência de fortes altas nos últimos dias, inclusive de recordes históricos. Então essa queda também representa um certo ajuste no mercado depois dessas altas tão significativas para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E para entender um pouco mais sobre esse rebaixamento da nota do Brasil pela agência de classificação de risco Standard & Poor's, eu conversei hoje à tarde pela internet com o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Como eu falei pela internet, a entrevista foi feita por Skype e nós vamos ouvir agora o que ele disse. O sinal de alerta das agências de classificação de risco, indicando que a questão política no Brasil tem pesado muito e pode avançar na questão fiscal exatamente pela não aprovação da reforma da Previdência. Esse rebaixamento da nota do Brasil, ele foi bastante esperado pelo mercado no fim do ano passado, né? Logo quando foi adiada a votação da reforma da Previdência. E por que isso não aconteceu antes e aconteceu agora e acabou pegando o mercado de surpresa, de certa forma, especialmente pelo período em que ocorre? Talvez por uma decisão política ali, a equipe econômica chegou a ter um contato com as agências de classificação de risco, chegou-se a auditar a possibilidade de não divulgação de alterações de classificação durante o ano de eleição. Isso acabou não ocorrendo, mas não é exatamente uma surpresa. Obviamente, a data em si foi surpreendente, as pessoas não esperavam nesse momento, mas o evento em si era, de alguma maneira, esperado, até por conta dos problemas políticos recentes que evitaram os avanços. E com isso, o mercado espera que as outras agências de classificação de risco sigam também essa linha? Provavelmente, mas vai depender também ainda, acreditamos que vai depender de novo da questão política e dos avanços em relação à reforma. Nós temos agora o fim do recesso no final do mês, no dia 18 tem a votação do primeiro turno da reforma da Previdência, dali a própria queda na classificação de risco brasileira pode ser um ponto positivo para o governo na tentativa de convencimento de alguns congressistas, alguns poderiam até utilizar o argumento para troca de opinião naquele momento. Então, dado o período de praticamente um pouco mais de um mês daqui até a votação, é provável que parte das agências também aguarde. Jason, imaginando um cenário que a reforma da Previdência é aprovada, essa nota aí, ela pode ser reversível? Ela pode ser reversível, obviamente não é uma coisa exatamente rápida, até porque todos os processos de classificação dependem de fatores não só políticos, mas também econômicos. Pelos que eles citaram, os fatores econômicos e o que já se avançou de reformas foram os dados mais positivos referentes à economia brasileira, então provavelmente para meados do ano, coisa parecida, um pouco antes, tem que ser antes do pleito, tem que ser antes do processo eleitoral, pode ser que eles alterem essa classificação. Jason, agora de forma prática, o que representa esse rebaixamento da nota para o mercado aqui hoje no Brasil? Porque a gente tem acompanhado ao longo de todo o dia o índice Bovespa e também o dólar frente ao real. E o dólar, inclusive, vem em queda nessa sexta-feira, ele continua caindo, ele vem caindo bastante aí nos últimos dias e hoje ele ainda segue esse movimento de queda mesmo com essa notícia. Então, quais os impactos práticos mesmo que isso pode ter no nosso mercado? Na prática não muda muita coisa, porque além de ter sido efetivamente só a surpresa da data, mas não do evento, o mercado acabou absorvendo bem
existem dúvidas em relação, como citamos, das outras agências, mas ao mesmo tempo um efeito prático, como por exemplo, alteração de custos de captação no exterior para empresas brasileiras, até para captações soberanas no Brasil, dependem de, vamos dizer, 2/3 das agências de classificação de risco estarem no mesmo ritmo. Ou seja, pelo menos mais uma agência reduzir a nota do Brasil, o que não aconteceu por enquanto. Que a gente consegue acompanhar um movimento de recuperação, ainda que tímida, na economia brasileira nos últimos tempos, né? Exatamente. E agora, eu acho que um ponto importante que se tem para segurar um pouco essa questão das notas é exatamente os indicadores econômicos. Nós temos os indicadores de inflação, os indicadores de atividade, todos eles num ciclo de recuperação e a possibilidade em fevereiro, inclusive, de mais um corte de juros por parte do Copom. Tudo isso tende a pesar positivamente. Tá certo, a gente fica aí no aguardo então de outras notícias, especialmente de boas notícias, né, Jason? Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no SBA. Esse foi então Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Access, fazendo então um levantamento, aí uma análise sobre esse fato de o Brasil ter tido a nota rebaixada pela agência de crédito Standard & Poor's. E esta semana o Mercado do Campo noticiou que o presidente da República, Michel Temer, sancionou com 24 votos o texto da lei do FUNRural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Em Brasília, o repórter Odacil Canepa foi ver como que repercutiu o assunto na bancada ruralista. Vamos acompanhar a reportagem. O texto foi publicado no Diário Oficial da União. A lei mantém alguns benefícios aprovados pelo projeto do Congresso, como a redução de 4% para 2,5% do valor total da dívida. E principal, o parcelamento em 176 vezes. É realidade o produtor rural pagar 40% mais barato o Fundo Rural. Claro que o produtor passou a ter uma dívida que ele não tomou a decisão. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal por definir inconstitucional, com isso ficou uma dívida grande. Nessa negociação, onde eu elaborei o projeto junto com o deputado Nilson Leitão, relatado pela deputada Tereza Cristina, nós conseguimos esse avanço, reduzindo em 40% e ao mesmo tempo garantindo que o produtor, com esse desconto, possa pagar em 176 prestações a sua dívida com o Fundo Rural. As outras dívidas rurais, a grande conquista, são para os produtores rurais do Nordeste brasileiro, da região da Sudene e fora da área da Sudene, para todo o Brasil, aquelas dívidas inscritas na dívida ativa da União, onde o produtor tem até o final desse ano de 2018, até 27 de dezembro de 2018, para programar e liquidar ou repactuar as suas dívidas do Banco da Terra, do Crédito Fundiário, aquelas dívidas que estão também ajuizadas pela Procuradoria-Geral da União, mas não estão inscritas em dívida ativa da União, também vai facilitar a dívida do produtor. Tem as conquistas para as cooperativas de crédito, que vai fortalecer as confederações da agricultura familiar. Também 2 linhas de crédito da Conab, que estava também atrapalhando os produtores rurais, também foram contempladas. E uma conquista muito grande e uma novidade. Além do prazo até 27 de dezembro de 2018, para pagar as dívidas do Crédito Fundiário do Banco da Terra, tem também o desconto de 85% para as associações quitarem as suas dívidas, né? Contemplamos também a Embrapa, que pode até 2022, as pessoas que devem renegociar suas dívidas. Então, numa análise geral, nós conseguimos ampliar o prazo de mais um ano para pagar as dívidas rurais e o Fundo Rural, os produtores rurais, os 100% dos produtores rurais brasileiros, tem a partir de hoje um desconto de 40% e também se inscreverem até 28 de fevereiro desse ano para se beneficiarem no pagamento de 176 parcelas do Fundo Rural. Dos 24 vetos da Presidência da República, o que mais preocupa a bancada ruralista são as multas. A bancada diz que vai lutar no Congresso para derrubar os vetos. Nós vamos trabalhar duro dentro do Congresso para derrubar esses vetos. Até porque o produtor não pode ser mais prejudicado do que já está com uma carga enorme sobre os seus ombros. A importância desse refis é a alternativa para o produtor. Aquele que não quiser aderir ao refis pode continuar brigando na justiça. Mas a nossa luta é fazer com que esse refis não tenha juros, multas e nem encargos. Os vetos vão ser apreciados com o fim do recesso parlamentar em fevereiro. Odacil Canepa para o SBA. Chegou a hora de trazer os primeiros detalhes do tempo para o programa de hoje com Juliana Rezende, da Somar Meteorologia.
Olá, boa tarde a todos. Nas próximas semanas, com as chuvas retornando para o sul do Brasil, os produtores de arroz é que devem ser beneficiados. Agora a disponibilidade hídrica do solo ainda segue mais baixa aqui do oeste até o sul do Rio Grande do Sul, e isso já acaba trazendo preocupação para os produtores. Mas nos próximos 5 dias as chuvas já começam a retornar para a região sul, ainda que de maneira mais lenta, mas as instabilidades retornam aos poucos. Isso vai ocorrer por conta da formação de uma nova frente fria, que vai voltar a trazer umas pancadas mais abrangentes na maior parte do sul do Brasil. Tem previsão de chuva em toda a região sul, aqui entre a faixa leste do Paraná, leste do estado de São Paulo até o sul mineiro. As instabilidades também vão ganhar mais intensidade ao longo das próximas semanas por conta de um fenômeno conhecido como cavado. Isso são ventos lá no alto da atmosfera que vão trazer mais instabilidades para essas regiões centrais do Brasil, enquanto que aqui na região central, entre a região centro-oeste, tem previsão de chuva abrangente por conta ainda da atuação de um canal de umidade. No decorrer da segunda semana, as instabilidades agora no sul do Brasil seguem com forte intensidade. Aqui no oeste do Rio Grande do Sul, tem previsão de acumulados que superam até 30 milímetros. Mas as pancadas mais fortes devem ficar concentradas aqui entre o litoral de Santa Catarina, litoral do Paraná, até o litoral sul paulista. Isso ocorre porque uma área de baixa pressão vai se formar na costa dessas regiões e vai garantir essas pancadas mais fortes por conta dos ventos que vão soprar do mar contra a costa e trazer mais instabilidades. Conforme a chuva ganha força nessas regiões, as instabilidades perdem força aqui na região centro-oeste e grande parte de Minas Gerais e no Espírito Santo. E no decorrer da terceira e última semana, até o dia 26 de janeiro, tem previsão ainda de chuva fraca nessas áreas mais claras do mapa entre o centro-oeste e Minas Gerais, enquanto que entre o Rio Grande do Sul até o sul de Minas, tem previsão de chuva mais expressiva e os volumes ainda seguem em torno de 30 milímetros em 5 dias. Então, conforme as chuvas retornam aos poucos para as áreas produtoras de arroz do Rio Grande do Sul, acabam trazendo mais otimismo para os produtores da região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Combinado, Juliana Rezende. E você vai ver depois do intervalo como está a colheita do feijão preto no Rio Grande do Sul e também os fechamentos do café para esta sexta-feira. Nós já voltamos. Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora 5 horas e 49 minutos, horário de Brasília. E a produção de café no mundo será recorde este ano. É o que diz a Organização Internacional do Café, que estima uma safra de quase 159 milhões de sacas de 60 quilos, uma alta de 0,7% em comparação com a temporada anterior. O patamar, como eu falei, é recorde para a safra mundial da commodity. Enquanto a produção do arábica caiu 1,1% para quase 97 milhões de sacas, por conta de uma queda nas safras do Brasil e da Colômbia, a produção de robusta sobe para 61,46 milhões de sacas, uma alta de 3,7% em comparação com a última safra. Essa é uma estimativa da Organização Internacional do Café. E o café robusta encerra a semana com preços pouco alterados na Bolsa Futura de Londres, em mais uma sessão de ajuste técnico. O mercado assimila os dados de exportação do Vietnã, que ficaram quase 20% abaixo em 2017, na comparação com 2016, apesar da forte reação verificada no mês de dezembro. Os contratos com entrega em janeiro tiveram uma leve alta nesta sexta-feira de 0,05%, com isso passam para $1.746 a tonelada. Contratos com entrega em março também em alta de 0,05%, uma alta tímida para os dois contratos. Com isso, o contrato que vence em março deste ano encerra a semana aos $1.728 a tonelada. Contratos com entrega em maio têm queda de 0,17% por $1.724 a tonelada e contratos com entrega em julho também em queda de 0,17% por $1.754 a tonelada nos últimos negócios. O café arábica na Bolsa de Nova York também busca consolidação depois de perdas recentes, mas fecha a semana em queda mais uma vez. Os contratos com entrega em março têm desvalorização de quase 0,5% nesta sexta-feira. Com isso,
ficam em $1,22 por libra-peso nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio, com uma queda muito parecida com os contratos de março, que é de 0,43% para o contrato com vencimento em maio, e com isso ele fica em $1,24 por libra-peso. Contratos com entrega em julho aparecem por $1,27 por libra-peso e contratos com entrega em setembro, mês referência no mercado do café, $1,29 por libra-peso nos últimos negócios. Café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, termina a semana também no vermelho. Os contratos com entrega em março caem 0,36%, com o valor da saca saindo de $154,50 para $153,95 no ajuste atual, mas com uma alta bem significativa para os últimos negócios. O contrato com entrega em março tem 1.180 negociações nesta sexta-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Já os contratos com entrega em maio têm uma queda próxima de 0,5% nesta sexta-feira, passando dos anteriores $152,05 a saca para $151,35 no ajuste atual. Contratos com entrega em julho também com uma queda próxima de 0,5%, que antes estavam em $148,35 a saca e depois dessa queda de quase 0,5% encerram a semana em $147,65 a saca. Para o contrato com vencimento em setembro, a queda foi um pouco maior, foi de 0,71%. Com isso, este contrato termina a semana em $153,85, $153,85 a saca, mas sobe nos últimos negócios para $154,75 a saca nos últimos negócios. Esse foi então o fechamento do café para esta sexta-feira, último dia da semana, 12 de janeiro. E a colheita de um dos alimentos mais importantes na mesa dos brasileiros está praticamente encerrada no estado do Rio Grande do Sul. O feijão preto primeira safra teve boa produtividade na maioria das regiões, mas o preço não agrada os agricultores. Confira mais detalhes na reportagem de Annelise Nicolodi. No estado gaúcho, as lavouras de feijão preto primeira safra se espalham por 43 mil hectares. No geral, a produtividade média está dentro das expectativas, entre 25 e 30 sacas por hectare. Mas a Emater não diferencia as áreas de sequeiro e irrigado. Por isso, o volume de produção varia bastante. Essa safra não foi das melhores para o produtor rural Eduardo Braga, de Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul. Os 100 hectares de feijão cultivados em pivô não se desenvolveram bem. O clima e a dificuldade para controlar algumas plantas invasoras fizeram a produção reduzir consideravelmente. Ele está um pouco abaixo do que a gente esperava, né? Porque tivemos problema climático que afetou um pouco o desenvolvimento da cultura e está, vamos dizer assim, dando um 20% abaixo do que a gente esperava. O que também não tem deixado os produtores muito otimistas é o preço pago pelo feijão preto. Cerca de R$ 110 a saca de 60 quilos. Um valor bem abaixo se comparado com o mesmo período do ano passado. O preço a gente, quando plantou, estava 150, hoje está em torno de R$ 110. E isso também, por nós já ter uma produtividade um pouco menor, o preço menor tá, vamos dizer assim, a gente está pensando em o ano que vem já não plantar mais feijão. A corrida agora é para retirar o que sobrou da lavoura de feijão e semear a soja. Por isso, colheitadeira e plantadeira trabalham lado a lado. Agora nós estamos implementando a cultura de soja, né, que geralmente a gente ainda consegue, por ser cedo ainda, uma época ainda boa de plantio, a gente consegue uma boa produtividade. Vem aí Juliana Rezende trazendo mais detalhes do tempo, agora para o centro-norte do país.
Grande parte das lavouras de soja da metade norte do Brasil vem mantendo bom ritmo de desenvolvimento. Isso porque o solo ainda segue mais úmido. Aqui no Tocantins, temos índices de 90%, enquanto que nas demais áreas aqui da faixa oeste da região nordeste, entre o Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, a umidade do solo fica em torno de 60% até 80%, o que é considerado o suficiente para que as lavouras possam manter bom ritmo de desenvolvimento. Nos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva justamente nessas áreas. Isso devido a instabilidades tropicais da região norte que seguem se espalhando e acabam alcançando aqui o Tocantins, Maranhão, até a faixa oeste do Piauí. Nessas regiões tem previsão de acumulados bastante expressivos, podendo alcançar até 50 milímetros aqui no Tocantins. Só que essa chuva forte não dura muito tempo. As instabilidades acabam perdendo mais intensidade e acaba que as chuvas mais fortes da região norte se concentram no extremo oeste da região e perdem intensidade aqui entre o Tocantins, Maranhão, Piauí também. Nessas áreas ainda pode até chover, de maneira muito fraca e pontual. Enquanto que aqui no interior da Bahia, o tempo firme volta a predominar, isso por conta de ventos lá no alto da atmosfera que acaba inibindo a formação de instabilidades na região, o que garante tempo firme e dias ensolarados no interior da Bahia. Já no decorrer da terceira semana, essa chuva agora da região norte ainda consegue se espalhar novamente, alcançar o estado do Pará, mas não será uma chuva bastante expressiva. Aqui nessas áreas do interior do Nordeste, previsão ainda de pancadas mais fracas e que devem ocorrer intercaladas com dias de tempo mais seco. Então, ao longo das próximas semanas, mesmo com previsão de chuva mais fraca em áreas produtoras tanto do Mato Piba como também do interior da região Nordeste, a tendência ainda é de um cenário bastante otimista, porque essas pancadas, mesmo que fracas, ainda conseguem manter o solo com umidade suficiente para garantir bom desenvolvimento para as lavouras de soja. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. E o Mercado do Campo faz mais um rápido intervalo e em seguida a gente volta com as cotações da soja e do milho para esta sexta-feira na Bolsa de Chicago e também aqui na B3 em São Paulo. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta para falar da ferrugem asiática, que é uma das, se não a mais severa das doenças para a soja, que pode aí trazer perdas de produtividade que variam entre 10% e 90% em diferentes regiões. Para tentar conter essa doença, as empresas vêm investindo em novos produtos. É o caso da Global UPL. Rafael, obrigado por ter vindo. Nós já comentamos com um pesquisador lá do sul do país, né, Marcelo Madaloso, sobre a importância de trabalhar com produtos que fazem o combate à ferrugem asiática, mas produtos inovadores. E você, que é gerente de desenvolvimento e inovação da UPL, tem novidades para contar. Que produto é esse que contribui para evitar o avanço da ferrugem? Como o pesquisador Marcelo Madaloso já colocou para nós enfrentamos um cenário da resistência da ferrugem asiática da soja no Brasil. É uma doença relativamente jovem, deve ter ao redor de 16 anos de ocorrência no nosso país, porém ela pode assolar as lavouras brasileiras, né? E com o passar do tempo, da adaptação dessa doença no país e aplicação sucessiva, o que é absolutamente normal para o controle dessa doença, de fungicidas que a gente chama de sítio específico, ou seja, eles agem em apenas um ponto único no metabolismo do fungo. Em aplicações sucessivas ao longo dos anos, nós fomos selecionando os indivíduos menos sensíveis a esse fungicida. Ou seja, fungos mais resistentes. Fungos mais resistentes. Essa é a linguagem, na prática, do que vem acontecendo no Brasil. Nós estamos enfrentando o cenário da resistência da ferrugem asiática da soja para muitos dos fungicidas que têm apenas o sítio específico como modo de ação. E o que a gerência de inovação, que você é responsável lá na UPL, tem de novidade para quem trabalha com sojicultura? Nós, antevendo esse cenário, o que é absolutamente normal na agricultura, em culturas extensivas, especialmente no país tropical, nós trouxemos para o Brasil a tecnologia dos fungicidas multissítios, ou seja, são modos de ação consagrados e conhecidos ao redor do mundo, mas nós trouxemos e customizamos para a realidade brasileira. Ou seja, através do pioneiro fungicida multissítio disponibilizado no mercado pela UPL, que é o Uniseb Gold, o agricultor ele aprendeu, começou a entender a importância do manejo com o fungicida multissítio no sistema. Para quê? Tanto para
elevar o patamar do controle da ferrugem asiática da soja, quanto para manejar a resistência. O que significa manejar a resistência? É aumentar a longevidade desses produtos que eles já conheciam antes ou desses produtos que estão chegando no mercado agora. Ou seja, a UPL traz para o Brasil o fungicida multissídio para a sojicultura brasileira. Antecipando também novas tendências e também de otimização e inovação, principalmente para o agricultor, nós trouxemos agora as formulações prontas. O que significa formulação pronta? São as combinações do fungicida multissídio com o fungicida de sítio específico. O fungicida de sítio específico ele é extremamente importante e útil para o agricultor. Porém, mediante o cenário da resistência no Brasil, se faz necessária a combinação com o multissídio. O que nós trouxemos para o mercado agora, inicialmente com o Niseb Glory, que é uma combinação do multissídio com o sítio específico, nós estamos trazendo mais recentemente um produto que ele combina um multissítio e mais 2 sítios específicos, chamado Triziman. O nome comercial é Triziman, ele está disponível para comercialização já nesta safra 17 e 18, para a cultura da soja especificamente. Ele foi desenhado para essa cultura, ele foi desenhado para a sustentabilidade da sojicultura no país, através do manejo da resistência e os altos patamares de controle da ferrugem asiática da soja. Ou seja, para o sojicultor, ferrugem asiática é um grande problema. Sim. E é preciso estar sempre atento às inovações. Então, temos agora um produto diferenciado para controlar a ferrugem asiática. Agora, a ferrugem é um problema e vai continuar um problema para o sojicultor, não? Sim, a ferrugem ela é um grande problema, né? O Dr. Marcelo Madalosso já explicou para nós. Ela, se não controlada ou se controlada de forma errada, começando aplicações tardias, né? Não promovendo o monitoramento da lavoura, ela de fato pode diminuir o potencial produtivo do agricultor brasileiro. E muito. E muito, né? Nós falamos aí ao redor de meio saco por dia. A cada dia que você atrasa a sua aplicação com fungicida, o prejuízo potencial que o agricultor pode ter. Ou seja, o importante para o agricultor é proteger o potencial produtivo. Mediante uma doença tão avassaladora como é a ferrugem asiática da soja, nós estamos falando de 35 milhões de hectares plantados mais ou menos dentro do mesmo período em um país tropical. Muita chuva, altas temperaturas, em muitos lugares temperaturas, noites com temperaturas mais amenas. É o mundo ideal, o cenário ideal para o desenvolvimento de uma doença como a ferrugem asiática da soja. O que acontece? Se não bem controlada, se não associada a boas práticas agrícolas, ou seja, respeito do vazio sanitário, plantio dentro da janela recomendada, variedades com ciclo menores, né, para evitar a exposição muito grande dessa cultura às doenças que podem ocorrer durante o ciclo da cultura, as recomendações que nós temos do FRAC, o Comitê de Ação de Resistência de Fungos a Fungicidas, que diz categoricamente use sempre o fungicida multissítio em associação com sítios específicos. Então, é um conjunto de práticas que o agricultor deve adotar para minimizar esse prejuízo. Bom, você acaba de ouvir Rafael Pereira, gerente de desenvolvimento e inovação da UPL. Mais uma dica para o produtor de soja, né? Tem que usar o fungicida multissítio, é isso? É isso. Fungicida associado aí com outras tecnologias novas que controlam, né? Pelo menos controlam a ferrugem. Passamos o recado, Rafael? Passamos o recado. Esse é o recado. Use o fungicida multissítio, avalie as novas alternativas que estão chegando no mercado. O exemplo do Triziman é uma inovação que de fato chega para o sojicultor brasileiro, que já é a combinação do multissítio com o sítio específico. É uma formulação WG muito simples de manuseio, muito simples para a logística de transporte e descarte das embalagens devidamente. Então, é sempre pensando no bem-estar do agricultor que nós da UPL desenvolvemos e trazemos tecnologias para o mercado brasileiro. Bom, agradeço a entrevista do Rafael Pereira aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado. Voltamos ao programa. E Sorriso, a cidade que mais produz soja no Brasil, já começou a colher os primeiros grãos da safra 2017 e 2018. Nesta temporada, o estado de Mato Grosso deverá responder por quase 30% da produção de soja do país. Veja mais detalhes na reportagem de Valdir Pacheco. Produtores de Sorriso, município considerado a capital nacional do agronegócio, inicia a colheita da safra de soja. O estado deve responder em 27% da safra de soja do Brasil em 2017 e 2018. A fazenda Santa Maria da Amazônia iniciou o plantio com o mínimo de chuva no final de setembro e já começa a colher os primeiros talhões com a oleaginosa, que apontam boas produtividades iniciais, segundo o produtor rural Darcy Ferrarim. Fomos muito corajosos, sabe? Porque as chuvas de final de setembro
Foram chuvinhas de 5 milímetros, chegando no máximo 8 milímetros. E nós tivemos a coragem de iniciar o plantio com pouca umidade e fomos felizes, porque são 3.500 hectares que são destinados para algodão e a gente conseguiu aí em torno de 10 a 12 dias plantar essa área que é destinada para algodão. E nasceu bem, a lavoura nasceu muito bem, graças a Deus, e aí passou também esse período de poucas chuvas. E as chuvas começaram então a aumentar e a gente continuou o plantio normalmente. O produtor pretende plantar a segunda safra com milho dentro da janela ideal de plantio e, na sequência, o algodão segunda safra até o dia 20 de fevereiro. E nós estamos prontos para fazer a janela de janeiro com algodão e também a janela do milho. A partir de 25 de janeiro, eu acredito que nós já terminamos a área de algodão, vai ficar plantada. E aí inicia-se então o plantio do milho. Então, apesar de um ano escasso de chuva, não foi um ano de chuvas abundantes, mas serviram para a gente fazer o plantio e a lavoura se comportou bem, se desenvolveu bem. Nesta safra, não houve muita incidência de ataque de pragas. Foi um ano de pouca praga, graças a Deus, quase não se viu lagarta e nem outros tipos de praga na lavoura. Agora, alguma coisa de mosca branca aí que vem atacando as lavouras mais tardias. Mas eu, fazendo um resumo, eu acho que está muito bom. Darcy Ferrarim integra sistemas produtivos como lavoura e pecuária. Após o plantio das culturas de segunda safra, a preocupação será com a forrageira consorciada com milho. Nesse consórcio, a gente colhe o milho e a pastagem juntos, com plataforma de soja. Colhe tudo junto, semente de milho e semente de pastagem. Esse produto colhido vai para um classificador e separa. Semente de pastagem para um lado, semente de milho para o outro. E aí a rentabilidade hectare é fantástico, porque a gente colhe ali 80, 90 sacos de milho, claro, perde um pouco na produtividade do milho porque compete com o capim. Mas em contrapartida colhe mais de 150 a 200 quilos de sementes de capim, que vale hoje por baixo R$10 o quilo. Sem contar com o benefício da resteva desse consórcio. Fica ali, o ano passado, pouco nós fizemos, mais de 30 toneladas de silagem que fica no solo. Resíduo do capim, resíduo do milho e todo aquele milho que se perde mais por causa que está uma lavoura consorciada com capim, o boi está ali para comer. E com o corte na estimativa de safra de soja nos Estados Unidos, que foi divulgado hoje pelo relatório do Departamento de Agricultura do país norte-americano, os futuros da oleaginosa voltam a ter alta na Bolsa de Chicago. De olho no painel, começo destacando os contratos entregues agora, em janeiro, que hoje tem valorização de 0,37% lá na Bolsa Futura de Chicago. Com isso, encerram a semana aos $9,44 o bushel. $9,44 o bushel é o valor nos últimos negócios para o contrato com vencimento em janeiro. Os outros 3 contratos que a gente tem destacados aqui tiveram altas acima de 1% nesta sexta-feira, altas importantes para os futuros da soja lá na Bolsa de Chicago, depois, então, como eu falei, do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que cortou a estimativa de safra lá no país norte-americano, e isso fez com que os preços reagissem nesta sexta-feira, terminando em alta o último dia da semana. Os contratos com entrega em março têm valorização de 1,10% hoje e passam para $9,60 o bushel, enquanto os contratos com entrega em maio sobem 1,14% para $9,72 o bushel e os contratos com entrega em julho têm alta de 1,10%. Com isso, encerram a semana em $9,81 o bushel. Já a soja BMF Bovespa também teve um dia de alta hoje. Nós não temos o ajuste atual, mas nos últimos negócios, no
ajuste anterior, aliás, o contrato com entrega em março aparecia por $20,94 a saca e hoje tem alta de quase 1% e nos últimos negócios aparece por $21,13 a saca. E os contratos com entrega em maio sobem 1,32% nesta sexta-feira. No ajuste anterior, os contratos com entrega em maio aparecem por $21,18 a saca e nos últimos negócios aparecem por $21,46 a saca. Para o milho, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos elevou os estoques trimestrais e isso fez com que os futuros do grão terminassem a semana em queda hoje, diferente da soja. Os contratos com entrega em março caem 0,71% hoje, passando para $3,46 o bushel, enquanto os contratos com vencimento em maio têm queda de 0,63% e operam por $3,54 o bushel. Os contratos com entrega em julho têm desvalorização também acima de 0,5% e encerram a semana em $3,62 o bushel, e os contratos com entrega em setembro também têm uma desvalorização muito parecida com os contratos anteriores e terminam a semana em $3,70 o bushel. E o milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, também termina a semana em queda, com exceção ao contrato de janeiro, que tem uma leve alta de 0,03% hoje, passando de R$ 31,95 para R$ 31,96 a saca, subindo ainda mais nos últimos negócios. Já os contratos com entrega em março, maio e setembro têm queda de 0,77% nesta sexta-feira. Com isso, os contratos com entrega em março encerram a semana em R$ 32,23 a saca, caindo mais um pouco nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio ficam em R$ 32,15 a saca no ajuste atual, subindo nos últimos negócios, e os contratos com entrega em setembro aparecem por R$ 30,95 a saca no ajuste atual e caem mais 10 centavos nos últimos negócios. Esse foi o contrato mais negociado para o mercado do milho nesta sexta-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, com 830 negociações, o contrato com vencimento em setembro. Com isso eu vou me despedindo por aqui, desejando para você aí de casa um excelente fim de semana. O Mercado do Campo volta na próxima segunda-feira, às 5h35 da tarde. Você fica agora com o programa Pecuária BR. Uma boa noite para você.